na primeira etapa da recuperação para fazer com vocês. Mas, olha lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Uma coisa também que eu percebi, não sei, vocês até podem me confirmar, gostaria que vocês me confirmassem por aí no chat também, se possível. Você, pelo menos com quem eu andei conversando, quase todo mundo tirou uma nota maior em elétrica do que em térmica. Vocês podem confirmar se com vocês também foi assim, por gentileza? Quem está aqui, vocês poderiam confirmar se também com vocês foi assim? Foi, né? Pois é, então foi padrão, então. Foi padrão. Então, bora lá. Pessoal, peguei aqui umas questões. Vocês também já receberam a prova, né? Acho que todo mundo já receberam a prova. Receberam no final da semana passada, não foi? Então, bora lá. Pessoal, falei para vocês na véspera do plantão de térmica. Questão que questão tradicional do Robson é essa aqui de completar o quê? Essa aqui de completar a tabelinha. Questão padrão. Falei para vocês que isso caiu nas provas normais do ano passado, caiu nas duas recuperações do ano passado, caiu o quê? Caiu numa prova normal desse ano, caiu na primeira recuperação desse ano, então tem tipo questão padrão para o quê? Para cair de novo na segunda recuperação. É uma aposta simples. O professor Robson ele sempre gosta dessas questões de completar o quê? De completar a tabelazinha com sinal. Então, bora lá. Questão que caiu na prova de vocês. Ele o quê? Ele dava essa o quê? Ele dava esse gráficozinho aqui, ó. Ele dava esse gráficozinho aqui. E aí, ele pede para completar aqui o sinal das grandezas termodinâmicas. Deixa eu lembrar para vocês alguma coisa. Nesse enunciado aqui, ele falou para gente que o quê? Que a transformação 3,4 era o quê? Era uma adiabática. Isso ele falou para gente, que a 3,4 era uma adiabática, porque a transformação 3,4 podia o quê? Podia confundir com a isotérmica. Então, por isso que nessa aqui ele tem o quê? Ele teria que dizer para gente que tipo de transformação seria. E ok, a transformação 2, ele também nos garantiu no texto da questão, que eu não botei aqui, ele nos garantiu que era uma adiabática. E aí, pessoal, agora o que é que a gente tem que a obrigação de saber? A gente tem a obrigação de saber que, olhando, por exemplo, aqui a transformação o quê? Que a transformação 2,3, a gente tem a obrigação de saber que ela é o quê? Que ela é uma transformação de que tipo? Olha só, pressão constante, então a gente tem que observar que ela é uma transformação do tipo isobárica. Quando falo isobárica, eu só me lembro de cirurgia bariátrica, não sei porquê. E saber o que aqui? E observar aqui também que a transformação, que a transformação 4,1, ela também vai ser do tipo o quê? Também vai ser do tipo isobárica. Também vai ser do tipo isobárica. E aí, gente, o que a gente precisa saber aqui, gente? Gente, na teoria, a gente já sabe o que, pessoal? Na teoria, a gente já sabe que uma transformação adiabática, ela é caracterizada pelo quê, pessoal? Ela é caracterizada por ser uma reação que não tem troca de calor com o meio externo. Então, pessoal, vejam bem, se não tem troca de calor, uma transformação adiabática, o que acontece? Meu calor envolvido vai ser quanto? Vai ser zero. Ah, então olha só, na transformação 1 e 2, a gente o quê? A gente já bota aqui zero. E o quê? E na transformação o quê? 3 e 4, a gente bota aqui também já zero. Ah, nulo. Pessoal, se fosse o quê? Se fosse uma transformação isotérmica, qual das três grandezas eu já poderia o quê? Na teoria eu já saberia que ia ser zero. É o quê? Seria o quê? A transformação de que tipo? A transformação isotérmica, se tivesse uma isotérmica, seria a transformação isotérmica. E aí, eu tô fazendo besteira. E aí, deixa eu apagar aqui. Então, como eu falei para vocês, então olha só, transformação o quê? Transformação 1 e 2, ele já nos garantiu o quê? Ele já nos garantiu que o quê? Que a transformação 1 e 2 e a transformação 3 e 4 era o quê? Era adiabática. Adiabática e aqui adiabática. Aí o que foi que eu falei para vocês? Não, o quê? A gente tinha que ter o quê? A gente tinha que saber pela teoria que o quê? Que a 2 e 3, pressão constante,
elas seriam de que tipo? Elas seriam isobáricas. Seriam isobáricas. Aí pelo quê? Pela teoria, pessoal, pela teoria, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber que uma, o quê? Que uma transformação, o quê? Que uma transformação adiabática não tem troca de calor. Então, aqui onde tem 1 e 2, a gente já bota 0. E onde tem o quê? E onde tem 3 e 4, a gente bota 0. E aí, pessoal, continuando aqui, qual que? Qual das outras grandezas termodinâmicas é mais fácil a gente visualizar pelo gráfico, pessoal? A das grandezas termodinâmicas que é mais fácil de visualizar pelo gráfico é o trabalho. Porque, veja bem, se lembra, o trabalho é positivo quando? O trabalho é positivo quando meu volume aumenta. E ele é negativo quando o quê? Quando meu, o quê? Meu volume diminui. E quando o quê? Quando meu volume é constante, professor. Quando não aumenta nem diminui. O trabalho, ele vai ser nulo. Então, vejam bem, olha só. Nessa o quê? Quando ele está indo de 1 para 2, pessoal, olha só, o volume aqui de 1 tá o quê? Tá mais aqui, ó. Tá bem aqui nesse ponto aqui. Esse ponto aqui tá representando o volume de 1. Olha só, o volume de 2 está o quê? Está mais próximo aqui da origem, está mais próximo do zero. Ou seja, gente, de 1 para 2, o que é que está acontecendo com o meu volume? Ele está diminuindo. Então, se meu volume está diminuindo, é uma contração. Então, se é uma contração, meu trabalho vai ser negativo. Ah, beleza. Prof, olha só, agora, de 2 para 3, eu tô o quê? Eu tô vendo claramente, prof, que de 2 para 3, o volume, ele tá o quê? Ele tá aumentando. Ah, então de 2 para 3, o que acontece? Está aumentando. O meu trabalho, ele é o quê? Ele vai ser positivo. Olha só, de 3 o quê? De 3 para 4 agora, ó. Observa, de 3 para 4, ó. O quê? O meu volume tá o quê? Tá de novo, o quê? Tá de novo aumentando. Se meu volume tá de novo aumentando, o meu trabalho, ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo. Ah, beleza. E olha só, e de 4 para 1, prof. De 4, olha só, meu volume tá bem aqui. E o que? Tá indo para cá, ó, para mais próximo que da origem do zero. Então o que acontece? O meu que? Meu volume tá diminuindo e, consequentemente, meu trabalho é negativo. Tô indo mais depressa aqui, pessoal, porque isso aqui já é o quê? Já faz tempo que vocês estão estudando isso. Então, até para dar tempo de fazer mais questões, eu tô indo mais depressa. Ah, pessoal, beleza, beleza demais. E aí o que acontece? Agora, professor, o que acontece aqui? Agora a gente tem que determinar a variação de energia interna de cada um, né? É. Aí olha só, transformação o quê? Pessoal, transformação adiabática. Pessoal, transformação adiabática. O que a gente tem que se lembrar aqui? Tem que se lembrar o quê? Da primeira lei da termodinâmica. Ela diz o quê? Ela diz que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Na transformação adiabática, acabou de ver o quê? Que o calor envolvido é quem, pessoal? O calor envolvido é zero. Aí, fazendo aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que variação de energia interna é igual a quem? É igual a menos trabalho. Qual é a conclusão que a gente chega aqui, pessoal? A conclusão que a gente chega aqui, a variação de energia interna, ela vai ter um sinal contrário ao trabalho. Ah, prof, então olha só, se o quê? Se nesse caso aqui, o que acontece? Se nesse caso aqui meu trabalho está dando negativo, o que acontece? Negativo com negativo é o quê? É. Ah, pessoal, então olha só, detalhe, no que na transformação adiabática, minha variação de energia interna, ela vai ter o quê? Ela vai ter um sinal contrário ao trabalho. Então, se o trabalho aqui está negativo, variação de energia interna vai ser positivo. Outra transformação o quê? Outra transformação adiabática que a gente tem aqui, ó, é a 3, 4. Se nesse caso o trabalho é positivo, meu o quê? Minha variação de energia interna vai ser o quê? Vai ser negativa. Ah, beleza. Então, bora lá. Pessoal, o quê? Agora a gente vai o quê? Agora a gente vai discutir aqui agora o quê? Uma transformação o quê? Uma transformação isobárica. Transformação isobárica a gente tem que ir um pouco além. Olha só, transformação isobárica. Gente, olha só. Que quando eu aplico aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual calor menos o trabalho, acontece que na isobárica não tem ninguém para cortar, gente. Na transformação isobárica não tem nenhuma das três grandezas aí que a gente anula. Aí o que acontece? Para onde é que a gente vai? A gente vai para o quê? Para a equação geral dos gases. Ah, ou mais especificamente para o quê? Para uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, a gente tem a seguinte relação: volume inicial sobre temperatura vai ser quem? Vai ser um volume o quê? Vai ser um volume final sobre o quê? Sobre a temperatura final. Vejam, meus amores, que isso aí é o quê? É uma relação de grandezas que são diretamente proporcionais. Ah, é. Gente, então, olha só, se meu volume ele aumenta em relação ao volume inicial, o que vai acontecer? Minha temperatura, o quê? Também aumenta. Ei, e eu adianto para vocês, qual das três grandezas está relacionado com o aumento de temperatura?
é o quê? É a variação de energia interna. Variação de energia interna, não sei se vocês lembram como é que calcula, a variação de energia interna é dado o quê? Por 3 sobre 2 nRT, não é isso? Isso para o quê? Para um gás monatômico ou para um gás perfeito. Então, a variação de energia interna vai ser quanto? Vai ser 3 sobre 2 nR vezes ΔT, lembrando vocês, né? Ah, cara, então o que acontece? Quando o quê? Quando minha temperatura final, ela é o quê? Ela é maior do que a inicial, isso significa que o quê? Que meu ΔT é positivo e, consequentemente, minha variação de energia interna, ela é o quê? Ela é positiva. Ei, gente, lembrando, isso o quê? Professor, isso minha o quê? Isso minha temperatura, ela o quê? Ela, se meu volume ele diminuísse. Se meu volume ele diminuísse, a minha temperatura o quê? Ia diminuir também. Ah, aí se isso acontecesse, gente, o que é que eu ia ter? Eu ia ter uma variação de energia interna negativa. Então, olha só, pessoal. Então, olha só. Aí vejam o seguinte. Então, a gente determina o quê? A gente determina se a variação de energia interna, observando o quê? Essa relação aqui da transformação isobárica. E aí, o que acontece? Fica faltando eu determinar o calor, o sinal do calor de uma transformação isobárica. Vejam bem, o que acontece? Se eu isolar aqui o calor, eu vou obter ΔU mais o quê? Mais o trabalho. Aí vejam bem, bora que analisar aqui, ó. Olha só. Na situação 2 e 3 da transformação isobárica, a gente vê o quê? A gente vê que o trabalho é positivo. Isso significa o quê? Isso significa que meu volume está aumentando. Se meu volume ele está aumentando, o que acontece? Minha temperatura também o quê? Minha temperatura também aumenta. Então, se minha temperatura também aumenta, eu posso garantir para vocês que o quê? Que meu ΔU ele vai ser positivo. Ah, isso na transformação qual? Isso na transformação 2, o quê? Na transformação 2 e 3. Ah, gente, então olha só. Se minha variação de energia interna ela é positiva, significa o quê? Ó? Significa que eu vou ter a soma de um termo positivo com o quê? Com um termo positivo. Ah, a soma de dois termos positivos, gente, tem que dar o quê? Tem que dar necessariamente um termo positivo. Pessoal, eu já o quê? Eu já, então, faz o seguinte, decora logo nessa altura do campeonato. No quê? Numa transformação adiabática, numa transformação isobárica, gente, decora logo isso, pode cravar. Numa transformação isobárica, se o quê? Se o trabalho é positivo, se um dos termos é positivo, todos os outros vão ser o quê? Positivos também. Detalhe, isso é válido só o quê? Só numa isobárica, tá? Se o quê? Se um dos termos é positivo, todos os outros são positivos. Se um dos termos é negativo, todos os outros vão ser negativos. Pode decorar isso aí, tá? Então, olha só, na transformação isobárica, que tiver o quê? Que tiver na prova de vocês, se você vê o quê? Que o trabalho é positivo, já o quê? Já pode complementar todo mundo como positivo, tá? Até o quê? Até a entropia, professor, você nem falou da entropia, é verdade. Mas olha só, entropia, gente, entropia, a variação de entropia, aqui no caso, né? Variação de entropia, ela é calculada de que forma? É calculada pelo quê? Pela razão do calor sobre o quê? Sobre o trabalho. Aí o que que acontece, gente? Sobre o trabalho não, desculpa, sobre a temperatura. Essa o quê? Essa temperatura aqui, ela tá o quê? Ela tá em Kelvin. Então, se ela tá em Kelvin, a gente sabe que o Kelvin, que o zero Kelvin é inatingível. Ou seja, esse valorzinho aqui, ele sempre vai ser o quê? Positivo. Então, quem vai determinar o sinal da variação de entropia é o calor. Ah, cara. Então, por isso o quê? Por isso que eu garanto para vocês. Duas coisas que eu garanto para vocês. É o quê? É que no, o quê? Numa transformação isobárica, isso o quê? Se o trabalho é positivo, todo mundo vai ser positivo. Isso o quê? Isso na transformação isobárica, o trabalho é negativo, todo o quê? Todo mundo vai ser o quê? Todo mundo vai ser negativo também. E olha só, outra coisa aqui também, a partir daqui, ó, do cálculo da variação de entropia, do cálculo da variação de entropia. Olha só, quem vai determinar o quê? Quem vai determinar a variação de entropia é o calor. Então, já que o quê? Já que a temperatura aqui sempre vai ser positiva. Então, se o quê? Se o meu calor ele vai ser o quê? Se o meu calor ele vai ser positivo, variação de entropia é positiva. Se meu calor ele é negativo, variação de entropia é negativa. Se meu calor é nulo, variação de entropia é nula. Ah, então olha só. Então, se o quê? Se meu calor aqui é nulo, variação de entropia é nulo. E o que acontece? E aqui no outro caso, se o meu calor é nulo, variação de entropia também é nula. Pessoal, vocês entenderam, pessoal? Eu fiz um pouco mais depressa porque é algo que a gente já discutiu várias vezes. Mas o quê? Se alguém não tiver entendido nenhum trecho, pode o quê? Pode me pedir aí que eu faço mais devagar. Vocês entenderam esse modelo de questão? Se cair de novo uma coisa dessa, vocês acham que eu vou conseguir acertar? Por favor, falem para mim no chat.
Boa. Se tiver qualquer o quê? Qualquer item aí algum sinal aí que não tiver entendido, podem o quê? Podem pedir para eu o quê? Para eu repetir, que eu repito sem nenhum problema. Tudo bem. Repito sim. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui mais devagar. Olha só. Cálculo o quê? Cálculo da variação de entropia. Cálculo da variação de entropia. Cálculo da variação de entropia, Júlia, ela é dada de que forma? Ela é dada pelo quê? Delta S é dado pela razão do calor sobre o quê? Sobre a temperatura. Calor sobre a temperatura. Em que essa temperatura, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar na o quê? Na unidade Kelvin. Júlia, você o quê? Você já deve ter estudado lá na química, na física, já deve ter ouvido falar que o zero o quê? Que o zero Kelvin é o quê? É inatingível, não é isso? O zero Kelvin é inatingível. Ah, pois é. E aí o que acontece? Se o zero Kelvin é inatingível, pensa comigo, essa o quê? Essa temperatura aqui, ela sempre vai ficar o quê? Ela sempre vai ser positiva. Ela sempre vai ser positiva. Ah, então o que acontece? Se isso aqui sempre vai ser positivo, veja bem, quem vai determinar o quê? Quem vai determinar o sinal, o quê? Quem vai determinar o sinal do ΔS vai ser quem? Vai ser o calor. Ah, cara, então pensa comigo, por exemplo, se o quê? Se a parte de baixo ela sempre vai ser positiva, então, por exemplo, pega aqui, pensa que aqui o Q vai ser 1. E bora pensar que o quê? Que o T sempre vai ser o quê? Sempre vai ser 2 aqui, ó. 1 dividido por 2 dá o quê? Vai dar 1 sobre 2. O sinal positivo. Menos 1 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1 meio. 0 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 0. Ou seja, Júlia, quem o quê? Quem vai determinar o quê? Quem vai determinar a variação de entropia vai ser o quê? Vai ser o sinal do calor. Ah, então por isso que eu estou dizendo para vocês. O que acontece? A variação de entropia, ela sempre vai ter o mesmo sinal do calor. Então por isso que ela tá até embaixo, tá até embaixo do calor, porque eles sempre vão ter o mesmo sinal. E qual foi a outra dica que eu dei para vocês? A outra dica que eu dei para vocês foi seguinte: se eu tenho o quê? Se eu tenho uma transformação isobárica, se eu tenho uma transformação isobárica, eu determinei o trabalho, o sinal positivo, eu já posso cravar que todos os outros sinais eles vão ser positivos. Ah, professor, fiz aqui o trabalho da transformação isobárica, tá, gente? Apenas da isobárica. Achei o quê? Achei aqui o quê? O trabalho negativo. Significa que todos os outros, que todas essas grandezas vão ser negativos. Tudo bem? Ei, e, por exemplo, eu já vi o quê? Eu já vi o professor Robson no quê? Na prova do ano passado, que ele o quê? Que ele pedia para o quê? Que ele pedia para a gente fazer o quê? Para a gente fazer quê? Um esboço de um gráfico, o quê? Esboço de um gráfico de variação, o quê? De variação de entropia, de uma transformação, o quê? De uma transformação adiabática e no outro tipo era de uma transformação isotérmica. Eu até já o quê? Já puxei isso aqui para vocês. Deixa eu falar para vocês rapidão. Pessoal, um gráfico o quê? Um gráfico de variação o quê? Da variação da entropia o quê? Da variação da entropia de o quê? Da variação de entropia em função da temperatura de um quê? De uma transformação o quê? De uma transformação adiabática. Como é que seria, pessoal? Como é que seria? Ou melhor, da variação de entropia não. Da entropia, né? Da entropia em função da temperatura de uma transformação adiabática. Gente, olha só. Se o quê? Se numa transformação adiabática o meu quê? O meu calor é igual a zero, isso significaria o quê, pessoal? Isso significaria que minha variação, o quê? Minha variação de entropia também seria zero, né? Porque pensa aqui, ó. Olha só, ΔS é igual a zero sobre a temperatura. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero. Ah, pessoal, então olha só, se minha variação de entropia é igual a zero, o que é que significa? Significa que minha entropia, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar constante, não é isso? Ah, professor, o senhor tem 100 reais. O senhor tem 100 reais aí na carteira. O senhor o quê? A sua variação de dinheiro vai ser... O senhor o quê? O senhor não vai ganhar mais nada de dinheiro. O senhor não vai ganhar nenhum real e nem vai o quê? Nem vai gastar nenhum real hoje. Quanto é que vai ficar o seu dinheiro na carteira? Vai ficar 100 reais. Ah, então olha só, o gráfico o quê? O gráfico da entropia em função da temperatura seria o quê? Seria uma linha reta assim, ó, constante. Ah, bolinha o quê? Bolinha aberta aqui, né? Porque a temperatura o quê? Do zero Kelvin é inatingível.
Então seria o quê? Seria uma linha o quê? Seria uma linha reta assim. Professor, aí no outro tipo era o quê, gente? No outro tipo era o quê? Era o gráfico que era um gráfico da entropia o quê? Da entropia em função quem? Em função da temperatura para o quê? No quê? Numa isotérmica. No isotérmico, o que acontece? Eu vou ter variação de entropia, tá, gente? No isotérmico eu vou ter variação de entropia. Só que o que acontece? Quem é que vai ser o termo que vai ficar constante agora no isotérmico? É o quê? É o termo o quê? É o termo temperatura, tá? Então, olha só. O meu, o quê? O meu gráfico seria o quê? Seria o quê? Seria o esboço seria o quê? Seria uma linha aqui. Seria uma linha reta vertical assim. Então, o professor Robson já cobrou isso aqui no quê? Na prova do ano passado. É uma análise bem legal, tá, gente? Inclusive, eu já deve ter feito essa análise com vocês. Pessoal, o quê? Uma outra questão aqui que me perguntaram, que me mandaram aqui, muitas pessoas me mandaram no privado, que é uma questão do tarafão, que eu acho até interessante falar com vocês, porque ele já o quê? Essa situação já caiu duas vezes, essa questão já caiu duas vezes em listas do professor Robson, então vai que ele cobra o quê? Vai que ele cobra na segunda etapa da recuperação. É uma questão que estava no tarafão. Então, a recorrência de pessoas que me perguntaram ela foi muito grande. Então, por isso eu quero comentar aqui ela com vocês. Ô, Júlia, você entendeu aqui agora? Você entendeu aqui agora a questão da variação de entropia? Entendeu essa análise que eu fiz aí com vocês de um gráfico de entropia em função da temperatura? Então, pessoal, veja bem. Um paciente foi internado em um hospital e apresentou o seguinte quadro de temperatura. Ele pergunta aqui, ó, calcule a temperatura média em graus do paciente durante as 6 horas de internação. Professor, como é que eu faria isso, pelo amor de Deus? Seguinte, temperatura média, como é que eu faria isso? Essa questão. Seguinte, bora fazer aqui o quê? Bora fazer aqui uma comparação. Gente, se eu tivesse aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Pessoal, se eu tivesse um gráfico de velocidade em função do tempo, e aí, olha só, aí faz de conta que ela tem a velocidade inicial, ele faz o quê? E a velocidade vai aumentando. Me digam aí no chat, por gentileza, se eu tirasse aqui a área do gráfico, eu ia obter o quê, pessoal? Me digam aí, se eu tirasse a área do gráfico, o quê? Do gráfico de velocidade em função do tempo, eu ia obter o quê, pessoal? Eu ia obter o quê? Se eu tirasse a área de um gráfico de velocidade em função do tempo, eu iria obter o quê, pessoal? Me digam, por favor, aí no chat. Gráfico de velocidade em função do tempo, eu iria obter o quê, pessoal? Se eu tirasse o quê? Se eu tirasse a área. Perfeito, Júlia. Distância o quê? Distância percorrida. Vocês lembram, pessoal? Vocês fizeram isso aqui no oitavo ano, no nono ano, no primeiro ano. Gráfico de velocidade em função do tempo. Se o quê? Se a gente tirasse aqui a área do gráfico, o quê? A área aqui. A área do gráfico, o quê? A área do gráfico. Velocidade, o quê? Velocidade em função do tempo. E o quê? Isso aqui seria o quê? Seria numericamente igual à distância, o quê? A distância percorrida. Ah, beleza. E aí, pessoal, me digam aqui agora, professor, se o senhor o quê? Se o senhor pegasse o quê? Se o senhor pegasse essa distância o quê? Essa distância percorrida e o quê? E dividisse o quê? E dividisse pelo tempo o quê? Pelo tempo do movimento. A gente iria obter o quê, pessoal? Se eu pegasse o quê? Se eu pegasse a distância total e dividisse pelo tempo que ele demorou para andar essa distância total. Exatamente, Júlia. A gente o quê? A gente iria obter a velocidade média. Porque no fim a gente sabe o quê? A gente sabe que a velocidade média é igual a distância dividido o quê? Dividida pelo tempo. Aí o que acontece? Ah, professor, pega o quê? Pega a viagem, pega o tempo de viagem, o quê? Pega o tempo de viagem que teu pai demora para ir daqui até o quê? Até Luiz Correia. E pega o quê? Pega a distância. Quanto é que é a distância mesmo? Bora, não estou lembrando exatamente, é uns 300 quilômetros, né? Aí o que acontece? Teu pai o quê? Teu pai fez a viagem em 3 horas. Aí o que acontece? Divide 300 por 3. Aí o quê? A velocidade média de viagem foi o quê? Foi 100 quilômetros por hora. Mas é aquele negócio, né? Não quer dizer que ele, o quê? Que ele sempre esteve o quê? Com 100, né? Teve momentos que ele esteve com uma velocidade maior, outras vezes que ele esteve com uma velocidade menor. Isso é só a média. Assim o quê? Assim como ele está pedindo aqui nessa questão. Ele quer saber o quê? Só uma temperatura média.
E seguindo a lógica aí, pessoal, seguindo a lógica aí, o que é que a gente vai fazer aqui então? Seguindo a lógica aí com a cinemática, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o quê? A gente vai tirar a área desse gráfico aí, de que dá temperatura em função do tempo, que de fato não vai o quê? Não vai me dar assim, nenhum conceito novo, assim, porque temperatura em função do tempo não tem assim, nenhum conceito, assim. Mas a gente pega o quê? Se a gente dividir pelo tempo, a gente vai estar achando o quê? A temperatura média. Então fica o quê? Fica aí a dica. Poderia ser até o quê? Alguma outra coisa, assim, tipo índice de pluviosidade, alguma outra coisa. Então a gente tiraria o quê? A área do gráfico e depois dividiria pelo tempo. Então bora lá, meus queridos. Tirando aqui a área desse gráfico, a gente vai obter o quê? Tirando a área desse gráfico aqui, a gente observa que, na verdade, ou melhor, a gente observa que esse gráfico aqui, ele é formado o quê? Ele é formado por duas figuras, né? Um quê? Um trapézio aqui, né? E aqui um retângulo. Ah, beleza. E aí, olha só. Então, a área do gráfico vai ser quem? A área do gráfico vai ser A1 mais o quê? A1 mais o quê? Mais A2. A1 mais A2. Ah, beleza. E aí, gente, o que acontece? O A1 é quem? O A1 é um trapézio, não é isso? O A1 é um trapézio. E o A2 é um retângulo. Então, deixa eu puxar bem aqui. Ah, então meu o quê? Meu A1 é o quê? Meu A1 é um trapézio. E como é que eu calculo o trapézio, prof? Base o quê? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Base o quê? Base menor, base maior. E aqui tá a altura. Então vem comigo. Quanto é que vai ser o quê? A base menor? A base menor é 36. Professor, isso aí tá fora de escala, né? Claramente. 36. A tua o quê? A tua base maior é quanto? A tua base maior é 40. A o quê? A tua altura é quanto? Ó, 14 menos 10, né? 14 menos 10 dá quanto? Dá 4. 4 dividido aqui por 2. Ah, beleza. E o quê? E a tua, o quê? Tua área 2, tua área 2, tua área 2, tua área 2 é o quê? É o retângulozinho aqui. Fácil, né? É o quê? Base aqui vezes o quê? Desculpa. Base vezes o quê? Vezes a altura. Ou então altura vezes base aqui, dependendo do quê? Dependendo do retor referencial. E olha aqui, nesse caso aqui, olha só. O quê? A tua altura vai ser quanto? Vai ser 36, não é isso? 36 vezes o quê? Vezes a base aqui, que vai ser quanto? Ó, de 14 até 16 vai dar quanto? Vai dar 2, não é isso? Vai dar 2. Então, 36 vezes 2. Então, olha só. O quê? A tua área, o quê? A tua área 2 vai dar quanto? Vai dar 72. E o quê? Tua área 1 vai dar quanto? Vai dar, fazendo aqui, ó, simplificou aqui, ó, dá o quê? Dá 2. Aí 36, o quê? 36 mais 40, gente. 36 mais 40 dá quanto? 36 mais 40 dá 76, 76. Aí 76 vezes o quê? 76 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 152. Então, voltando aqui, é o quê? A área do gráfico, ela vai ser o quê? Ela vai ser quanto? Vai ser 152 mais 72. Fazendo isso aqui, 152 mais 72, a gente vai obter quanto? A gente vai obter que vai ser o quê? Que vai ser 100, o quê? 224 que vai dar. Então isso aqui foi o quê? Foi o primeiro passo. E aí o segundo passo, a gente pega o quê? O que? A temperatura média vai ser o quê? Como eu falei para vocês. Vai ser a área do gráfico, que essa área do gráfico, ela não dá tipo, nenhum conceito assim novo, dividido o quê? Dividido pelo tempo, não é isso? Dividido pelo tempo. E aí, olha só, o tempo aqui é o quê? É essas 6 horas aqui, de 10 até 16, que dá o quê? Que total 16 horas. Então, divide o quê? Divide 224, dividido o quê? Dividido por 6. Aí, 224 dividido por 6, a gente vai obter o quê? A gente vai obter 37,3, o quê? 37,3 aproximadamente. 37,3. Pessoal, vocês entenderam aí a comparação aí com o quê? Com a cinemática ajudou a entender como é que é o desfecho disso aí? Entendido? Beleza. Deixa eu ver aqui. Questão que também que caiu na prova.
questão que caiu na prova também. Essa questão aqui de número o quê? Questão de número 6. Teve as questões pensando na prova de térmica bem o quê? Bem fáceis, né? Por exemplo, pediu o quê? Dava o quê? A variação de temperatura em Celsius, né? Isso aí pedia em Kelvin. Era o contrário, não me lembro exatamente. Aí era só fazer a relação, que o quê? Que a variação de temperatura em Kelvin é 1,8 a temperatura em Celsius. Bem suave. Aí, bora lá. Aí, o que ele fala aqui, ó? Análise do gráfico, que é o gráfico pressão em função do volume, da transformação de um sistema termodinâmico e responda o que se pede. Calcule aproximadamente o trabalho realizado pelo trecho AB. Pessoal, por que ele fala o quê? Aproximadamente. Por que ele fala aproximadamente? Porque, veja bem, o trecho o trecho AB, ele o quê? Ele é representado o quê? Por uma linha que não é o quê? Que não é reta, é meio curva, não é isso? Então tem uma figura fechadinha assim de um trapézio, não é isso? Eu vou ter aproximadamente um trapézio. Por isso que ele fala aproximadamente. Tá, prof, mas tipo, bora lá. Ele deu o que aqui pra gente? Ele deu um gráfico de pressão em função do volume, não foi? Ele deu um gráfico de pressão em função do volume e quer saber o que? O trabalho da transformação AB. Pessoal, o que acontece? O que a gente sabe? A gente sabe que o trabalho de uma transformação, de um segmento de transformação, ele pode ser dado por quê? Ele pode ser dado pelo quê? Pela área do gráfico, a área do gráfico compreendido nessa transformação. Então, olha só, quando ele está indo de A até B, olha só, quando ele está indo de A até B, a área compreendida é essa também daqui, ó. A área compreendida é essa também daqui. E a gente sabe que o quê? A gente sabe de outros carnavais que o trabalho ele é numericamente igual ao quê? A área do gráfico. A área do gráfico. A área do gráfico. Pressão, o quê? Pressão em função, área do gráfico, pressão em função do volume. Só temos que ter o quê? Cuidado aqui com a coisa. A pressão tem que estar em qual unidade? Gente, Newton por metro quadrado. E o volume tem que estar em que unidade? Gente, tem que estar na unidade metro cúbico. Muita atenção com isso. E aí, o que acontece aqui? Aqui, a gente tem que ter a atenção aqui, olha só, tem que ter a atenção com a legenda do gráfico, porque vejam bem, olha só, bem aqui na legenda do gráfico tá o quê? Tá 10 a 5 aqui, ó, e bem aqui tá o quê? Tá 10 o quê? Tá 10 a menos o quê? 10 a menos 2. Então tem que ter muito cuidado com isso. Certamente teve gente que não percebeu isso. Então, olha só, eu vou até o quê? Eu vou até redesenhar esse trapézio aqui, esse trapézio que está mais complicado das unidades, vou até redesenhar ele aqui pra gente não o quê? A gente não vacilar aqui. Então, olha só, vou desenhar ele aqui, virando aqui de cabeça para baixo, dando investido aqui no sentido dele, e a gente vai obter o quê? A gente vai obter isso aqui. Aí, olha só, gente, olha só. A altura, gente, vai corresponder o quê? Vai corresponder isso bem daqui. A altura dele vai corresponder ele bem aqui, deu? Que olha só, 4,10 menos 2,05 vai dar quanto, gente? 4,10 menos 2,05 vai me dar quanto? Vai me dar 2,05. Só que atenção, a legenda 2,05, o quê? 2,05 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 2. Muita atenção com isso. E olha só aqui agora, ó. Olha só, base o quê? Base menor. Base menor o quê? É 4. Só que 4 o quê? 4 vezes 10 elevado a 5. 4 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. E o quê? E a base maior, ela vai estar sendo igual a quanto? Está sendo igual a 8 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então tá o quê? Tá no ponto aqui, ó. Certamente, como eu falei para vocês, tenho certeza que teve gente que não reparou isso aqui e deixou de ganhar a questão na íntegra por causa disso. Então, bora lá, vem comigo. Olha só, como é que é mesmo que é? A área do trapézio. Você aprendeu lá no jardim de infância. Base menor, 4 vezes 10 a 5. Mais o quê? Mais a base maior, 8 vezes 10 a 5. Vezes o quê? Vezes a altura, 2,05 vezes 10 a menos 2. Dividido aqui por 2. Dividido aqui por 2. Aí, bora lá. Vai ficar que o trabalho, ele vai ser quanto? Olha só. 4 vezes 10 a 5, mais 8 vezes 10 a 5, dá quanto? Dá 12 vezes 10 a 5. Ninguém deve ter dificuldade com isso aqui não, né? Vezes o quê? Vezes 2,05, vezes 10 a menos 2. Aí o que acontece?
Tem o quê? Tem um 2 aqui dividindo, né, prof? Tem um 2 dividindo, simplificou aqui, ó, dá 6. Aí vai ficar o quê, ó? 6 vezes 2,05, 6 vezes 2,05 vai me dar quanto? Vai me dar 12,3. Então o trabalho vai ser quanto? 12,3. Aí 10 a 5 vezes 10 a menos 2 dá quanto? Dá o 10 a 3. Então 12,5, 12,3, prof. É verdade, 12,3 vezes o quê? Vezes 10, o quê? Vezes 10 a 3 joules. Ah, guys. Então, essa era a letra o quê? A letra A de amorzinho. Era a letra A de amorzinho. E o que? A letra B, gente? A letra B era mais fácil ainda, tá, gente? A letra B era mais fácil ainda. A letra B, mesmo que você não tivesse pesquisado a legenda, você acertava mesmo assim, tá? Ele quer saber o quê? Calcule a razão entre as temperaturas, o quê? TA sobre TB, entre a temperatura inicial e final do trecho. Pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Equação geral dos gases. Equação geral dos gases. Como é mesmo a equação geral dos gases, prof? Equação de Clapeyron? Não. Equação de Clapeyron é o quê? A equação de estado, tá? Aqui a equação geral é o seguinte: pressão inicial vezes volume inicial sobre o quê? Sobre a temperatura que é inicial é igual a quem? É igual a pressão final vezes o quê? Vezes o volume final dividido o quê? Dividido por temperatura final. E outra coisa, ou melhor, adapta para a situação, né, prof? Pressão inicial é PA, VA, sobre o quê? Sobre TA, é igual o quê? É igual a PB. Professor, PB aí tem uma coisa a ver com chumbo lá na tabela periódica que é o PB? Não, cara, que é só para dizer o quê? Que PB é a pressão no ponto B, tá? Tem nada a ver com chumbo, não. Ah, tá, prof. Eu pensei que tivesse alguma coisa a ver com chumbo. Não, não pensa isso, não. E olha só. Então é só completar aqui agora. Veja bem. Quanto é que é a pressão? Okay? Quanto é que é a pressão em A? A pressão em A é 8 vezes 10 a 5. 8 vezes 10 a 5. Porque o volume A é quanto, gente? Olha só, o volume A é em 2,05. 2,05 vezes 10. Vai ficar apertado aqui. É, prof, vai ficar apertado. Então, bora lá. Vai ficar o quê? Pressão em A é quanto? A pressão em A olha só, pressão em A aqui, ó, gente, é quanto? É 8 vezes 10 a 5. 8 vezes 10 a 5. Volume A, gente, o volume A, olha só, o volume A é 2,05. 2,05 vezes 10 a menos 3. E o que? A temperatura de A, eu quero saber a relação dela em TB. TA. Olha só, bora o quê? Bora pro B aqui agora. Bora pro B aqui agora. O B, olha só, pressão em B é quanto? É 4 o quê? 4 vezes 10 a 5. 4 vezes 10 a 5. Vezes o quê? Vezes o volume B. O volume B é quanto? É 4,10 vezes 10 a menos 3. 4,1 vezes 10 elevado a menos 3 sobre TB. Pessoal, quando eu digo o quê? Quando eu digo que mesmo que você tivesse esquecido que aquela legenda você teria acertado, é porque o que, que vai acontecer? Esses números aqui grandes, eles vão cortar. Ó, 10 a 5 vai cortar com 10 a 5. 10 a menos 3 corta com 10 a menos 3. Ah, então, por mais que você não acertasse a letra A, você iria acertar a letra B. Ah, pois é. E aí, olha só. E corta o quê? Corta aqui, ó. Corta o 4 com 8, vai dar o quê? Vai dar 2 aqui. E corta aqui também, que vai dar quanto? Vai dar 2 aqui, ó. 2,05 com 4,1. 4,1 é o dobro de 2,05. E cortou aqui também, cortou aqui também. Moral da história é que TA é igual a TB, né? Então, olha só, ficou aqui o quê? Ficou aqui 1 sobre TA, que vai ser igual a 1 sobre o quê? 1 sobre TB. Aí faz aqui o cruz credo. Fazendo aqui o cruz credo, a gente descobre que TA sobre o que? Sobre TB é igual a 1 de umbigo. Entendido aí, meus amores? Se cair uma dessa, vocês vão saber fazer também. Inclusive, teve o quê? Teve uma questão também bem o quê? Bem simples, que tipo, questão padrão, assim, ele fala assim, um gás passou por uma transformação gasosa, que o volume final fica o quê? Aumentou em 50% em relação ao inicial. Então, numa situação como essa, o volume o quê? O volume final passou o quê? Passou a ser, assim, aumentou em 50% em relação ao inicial. Ele está dizendo, em outras palavras, que o volume o quê, pessoal? Que o volume final é o quê? É 1,5 VI. Caiu uma questão dessa também, né? Então, se tu fazia isso aqui, o VI cortava com o VI, aí tu fazia a questão. Pessoal, alguma dúvida com relação aí? Até aí? Alguma dúvida? Querem que eu faça alguma de elétrica? Mas eu separei aqui algumas de elétrica. Querem que eu faça de elétrica ou querem que eu continue térmica? Me digam aí, por gentileza. Esses últimos.
Gás? Beleza. Pessoal, modelo de questão que caiu, que caiu tanto na prova normal, quanto caiu na, na recuperação, foi essa bem daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela. Não, essa aqui não. 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 Tcharam! Vixe, parece que eu copiei a questão toda. Não peguei a questão toda, né? Mas a questão, ela diz o quê? Ela diz que aqui é uma esfera o quê? Uma esfera carregada, gente. Uma esfera carregada. Pessoal, papo o quê? Papo reto. Diga aí no chat. Se ele tivesse perguntado, se ele dissesse que é uma esfera o quê? Uma esfera condutora carregada. Ele perguntasse qual o raio dessa esfera. Vocês iriam botar o quê, pessoal? Como já foi cobrado. Quem seria o quê? Quem seria o raio dessa esfera? Me digam aí no chat, por favor. O raio da esfera seria quanto? 30, exatamente. O raio, o quê? O raio seria 30 centímetros. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, beleza. O potencial, o quê? Lembrem-se que o potencial, o quê? Que o potencial é o quê? O potencial interno, o quê? De um condutor, ele é constante, o quê? Dentro das dimensões, o quê? Dentro das dimensões da esfera. Beleza demais, beleza demais. Então, nessa questão aqui, meus queridos, ele quer o quê? Ele quer que a gente determine o quê? Quanto é que é o A, quanto é que é o B, né? Quanto é que é o A e quanto é que é o B. Uma outra coisa aqui, meus queridos. Potencial interno, prof. Potencial interno. Esse potencial interno aqui, gente, esse potencial interno aqui, ele é dado o quê? Ele é dado por KQ sobre o quê? Sobre R. KQ sobre o quê? KQ sobre R. Ah, beleza. Beleza. E o quê? E o potencial o quê? E esse potencial aqui que tá variável, professor, esse potencial que tá variável, ele é dado o quê? Ele é dado por KQ sobre D. Obviamente, dessa distância aqui é maior do que R. É a distância o quê? É a distância de qualquer o quê? De qualquer ponto até o centro o quê? Até o centro do condutor. Ah, pois é. Até que, tipo, se eu pegasse o quê? Se eu pegasse aqui, por exemplo, um ponto aqui, por exemplo, 15, o quê? 15 centímetros. 15 centímetros, o potencial vai ser o quê? Vai ser o potencial interno, que está sendo o A aqui. Ah, beleza. Beleza. Aí o que que acontece? Nessa questão, ele pediu pra gente determinar quem é o quê? Quem são os valores de A e de B. Tá, prof, pra onde é que eu vou aqui? Ah, uma outra coisa, gente, uma outra coisa que ele poderia pedir também. Capacitância, né? Capacitância de um condutor, capacidade elétrica de um condutor. Lembrando que a capacitância de um condutor é dada de que forma? É dado por R sobre o K. Só depende de quê? A capacitância de um condutor, o quê? De um condutor esférico, ela só depende do raio e do meio que ele está inserido, não é isso? Ah, então não depende do quê? Não depende do material. Ah, um condutor é o quê? Um condutor é de prata. E outro o quê? E outro é de cobre. A capacitância vai ser alterada, mantendo as mesmas condições de raio e no mesmo meio? Não. Não depende da natureza. Depende só o quê? Depende só do raio e do meio que ele está inserido. Então, quanto maior o quê? Quanto maior o raio, maior a capacitância. Se lembram disso, né? Mas isso não é o foco dessa o quê? Esse não é o foco dessa questão. Só se lembrando disso aí. Que caiu no quê? Que caiu na última prova, o quê? Do mestral de vocês de elétrica. Aí, beleza. Agora eu baguncei feito tudo aqui. Acho que é isso aqui. Então, olha só. Então, olha só. Então, eu quero saber quanto é que é o A e quanto é que é o B. Ah, prof, então o A é o potencial interno, né? É só o senhor o quê? É só o senhor calcular aqui, ó. O K, o quê? O K é 9 vezes 10 a 9. Não pegou essa parte aí, porque eu acho eu cortei e não peguei a parte da pergunta. Mas o K é 9 vezes 10 a 9. O senhor sabe quanto é que é o raio, né, prof? O raio é 30. Mas o problema, prof, é que o senhor não sabe o quê? Para eu descobrir o A, o senhor não sabe quanto é que é a carga, não é isso?
o senhor não sabe quanto é que é a carga. Ah, cara, então olha só, como o senhor não sabe quanto é que é a carga, não dá para eu aplicar logo aí de primeira para descobrir quanto é que é o A. Então, a gente tem que olhar um ponto que a gente saiba quanto é que é a distância e quanto é que é o potencial. E esse ponto vai ser o quê? Vai ser esse bem aqui onde eu estou aqui, onde eu estou fazendo uma bolotinha. Onde eu estou fazendo uma bolotinha. Gente, nesse o quê? Nesse ponto, meu potencial é quanto? Meu potencial é 1,8. Atenção com a legenda, 1,8 vezes 4. Vocês perceberam que as provas do professor Robson, a gente sempre tem que estar atento com o quê? Com a legenda? Ah, justamente. Então sempre fiquem atentos com a legenda, tá? E olha só, bem aqui tá o quê? Tá em centímetro. Quando eu for aplicar aqui, eu tenho que botar isso aqui em centímetro? Não. Eu tenho que botar isso aqui o quê? Eu tenho que botar isso aqui em metro. Então, olha só. Vou chamar o quê? Vou chamar esse pontozinho aqui de ponto C. Vou chamar isso aqui de ponto C. Então, olha só. Pegando esse pontozinho aqui, ó. Botar bem aqui, ó. Ponto C. Aí a gente tem quais informações? A gente tem que o potencial vai ser quanto, gente? O potencial vai ser 1,8. Só que, atenção com o detalhe, 1,8 vezes 10 elevado a 4. E a gente tem que o quê? Que a distância, o quê? Que a distância é o quê? É 100 o quê? 100 centímetros. Pessoal, passa o quê? Passa isso o quê? Passa isso para o quê? Para metro. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 metro. Ah, gente, aí vem comigo, vem comigo. Olha só. Potencial vai ser quem? Potencial vai ser K, sobre o quê? Sobre a distância. Então, olha só, o K, esse K aí, que é a constante, o que? Constante colombiana, a gente já sabe de outros carnavais que é quanto? Que é 9 vezes 10 a 9. Mas essa informação ele deu, como eu falei, só me pegou na imagem que eu cortei. Aí, olha só, o potencial é quanto? O potencial, ele é 1,8 vezes 10 a 4. 1,8 vezes 10 a 4. O K é quanto? O K é 9 vezes 10 a 9. O que acontece? A carga é o que eu quero descobrir. E a distância aí em relação ao centro é de quanto? É de 100 centímetros. Que é quanto? Que é 1 metro. Aí fazendo aqui a conta, gente, a gente vai achar que a carga vai ser quanto? Vai ser 1,8 vezes 10 a 4 dividido por 9 vezes 10 a 9. Pessoal, 18 dividido por quê? 18 dividido por 9 dá 2. Consequentemente, 1,8 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 0, que é 0,2. Então, isso aqui vai dar o quê? A carga vai dar 0,2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui, gente, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 6? Ou seja, a carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou simplesmente o quê? Ou simplesmente 2 microcoulombs. Tá, prof, mas ele nem quer saber quem é o quê? Ele nem quer saber quem é a carga, é verdade. Ele nem queria saber quem era a carga, não. Mas o que? Mas para eu fazer ela, eu tinha que ter feito esse primeiro passo. Ah, beleza. E aí agora, prof, segundo o quê? O segundo passo. Se fazer o segundo passo aí, o senhor tem que fazer o quê? O senhor tem que descobrir o potencial interno. Aí tá beleza, porque o que acontece? Você já sabe quanto é que é o raio, né? O raio, a gente verificou aí já o que? Primeira pergunta para vocês verificaram que o raio é 30 centímetros. Então basta o quê? Basta eu jogar o quê? Eu jogar aqui na fórmula de novo. O potencial interno é igual a KQ sobre o quê? Sobre o raio. Aí, olha só, potencial interno aqui agora, o que a gente quer descobrir. Potencial interno, o que a gente quer descobrir. Aí, a constante colombiana é quanto? É 9 vezes 10 a 9. A carga, a gente descobriu aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o que acontece? E o raio, meus amores, o raio é quanto? O raio é 30 centímetros. Ei, gente, tem que passar o quê? Tem que passar para metro. 30 centímetros equivale ao quê? Equivale a 0,3 metros, não é isso? Divide por 100. Ah, gente, 0,3 metros é quanto? É 3 vezes 10 elevado a menos o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 1. E aí, o que acontece? Simplificou. Simplificou que ficou 3 aqui. 3 aqui. Aí, olha só, potencial interno. Aqui em cima vai ficar quanto? Potencial interno. Vai ficar, olha só, vai ficar 6 o quê? 6 vezes 10 elevado a 3, 6 vezes 10 elevado a 3, dividido o quê? Dividido por 10 elevado a menos 1. Aí vai dar quanto? Vai dar 6 vezes 10 elevado a 4. Professor, então meu A vai ser o quê? Meu A vai ser 6 vezes 10 a 4. Aí você está equivocado, meu pequeno gafanhoto, porque ele quer saber o quê? Ele quer saber o A aqui em relação ao gráfico. E olha só, e aqui já tem o quê? Já tem a anotação, que já tem a anotação 10 a 4. Então, o que acontece? Isso significa dizer que o A é simplesmente quanto? O A é simplesmente 6, gente. O A é simplesmente 6.
Porque olha só, porque no gráfico é o quê? É 6 e aqui é a legenda 10 a 4. Não sei se quem deixou o quê? Se quem botou A igual a 6 vezes a 4, se o professor considerou tudo ou não. Se alguém tiver botado aí, diz aí no chat se o quê? Se alguém que achou que botou A igual a 6 vezes 10 a 4, se o professor considerou tudo ou não. Diz aí no chat pra gente, por favor. E o quê? E terminei? Não. Fazer o quê? Me pergunta também quanto é que é o B. Então, pegando aqui o B, o que acontece? Pegando aqui o B, esse aqui é o terceiro passo agora, né? Terceiro passo. Fazendo aqui o B um potencial aqui qualquer, vai ser igual a KQ sobre o quê? KQ sobre a distância. KQ sobre a distância. A distância aqui vai equivaler ao B, mas cuidado que o B aqui, ele tá o quê? Ele tá na notação centímetros. Aí, olha só. Aí o potencial vai ser igual a quem? Nesse ponto aí. O potencial nesse ponto vai ser 3. Só que 3 o quê, gente? 3 vezes 10 elevado a 4, não é isso? Tá isso com a legenda. Constante, a constante é 9 vezes 10. 9 vezes 10 a 9. O quê? A carga, a gente já tinha descoberto que era quanto? A carga já tinha descoberto que era 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o quê? Dividido aqui pelo quê? Pela distância aqui. Até o quê? Até o centro. A distância até o centro é o que a gente quer descobrir, prof. É verdade. É o que a gente quer descobrir. Aí, olha só, faz aí o cruz credo, né? Então vai obter o quê? Vai obter 3 vezes 10 a 4. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9 vezes 10 a 9. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, olha só, 9 vezes 2 a quanto, pessoal? 9 vezes 2 a quanto? 9 vezes 2 a 18. 3 vezes 10 a 4 vezes D vai ser igual a 18. Vezes o quê? Vezes 10 o quê? Vezes 10 a 3. Aí, olha só, já o que? Já simplifica aqui, ó. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 6, né? Isso, confirma? Vai dar 6. Vai dar o quê? Vai dar 6 vezes 10 a 3, dividido por 10, o quê? 10 a 4. Aí isso aqui, gente, vai dar o quê? Vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 1. Metros, que é o quê? Que é 0,6 metros. Pessoal, passa isso aí, o quê? Passa isso aí para centímetro, porque o B tá lá no gráfico, o B tá lá no gráfico em centímetros. Então, o B é 60 centímetros. Então A é 6. E o que? E o Bzinho aqui, ó, 60 centímetros. Pessoal, entenderam essa questão? Essa era uma questão que eu até botei no plantão de véspera. Eu fiz uma questão bem parecida com essa. Então, tipo, quem assistiu o plantão, eu acredito que não deve ter o que sentido de dificuldade em fazer ela. Mas de qualquer forma, vocês entenderam, gente? Gente, então, o tempo já está acabando. Assim, atenção também para aquela questão lá que caiu de térmica, foi do café, não é isso? Aquela questão do café, saber o que? Saber que ele é uma situação de equilíbrio térmico. O que acontece? O calor do café mais o calor da térmica tem que ser igual a zero, né? Porque se um ganha, o outro perde. Então, questão padrão também, que costuma cair. Mas agora, eu queria o quê? Eu queria finalizar fazendo o quê? Fazendo esta bem daqui. Fazendo esta bem daqui. Trabalho da força elétrica. Pessoal, essa foi uma das coisas que foi um dos temas que eu mais, um dos temas que eu mais conversei com vocês. O que acontece? Campo elétrico e o quê? Campo elétrico e potencial. Pessoal, algumas coisas que a gente sabe. Na figura aqui, eu tenho o quê, gente? Na figura aqui, eu tenho um campo elétrico que uniforme, é isso? Campo elétrico constante. O que acontece? As linhas de força do campo elétrico, elas estão o quê? Elas estão igualmente espaçadas. Mas o que acontece? Se o quê? Se você tivesse o quê? Se você tivesse uma situação assim, prof. Elas começavam assim, aí olha só, começava assim, aí depois o quê? Depois ficava assim, mais juntinha, né, prof? Mais juntinha. Mais juntinha. Depois elas ficassem mais juntinhas. E aí depois elas o quê? Elas voltassem o quê? Voltassem a se afastar. Voltassem a se afastar. Ah,
Pessoal, olha só. Aí eu chamasse o quê? Eu chamasse aqui de o campo elétrico, que é o campo elétrico em B, o campo elétrico em A, o campo elétrico em B, o campo elétrico em A, né? E o campo elétrico em C. Ele perguntasse, já foi questão de prova, ele perguntasse onde o quê? Onde o campo elétrico ele é mais intenso. Gente, a gente tem que saber, é até intuitivo isso, a gente tem que saber que quanto mais concentrado estiverem as linhas de força, quanto mais concentrado estiver a linha de força, maior o campo elétrico. Então, vocês poderiam o quê? Vocês poderiam dizer isso. Quanto o quê? Isso para justificar. Quanto o quê? Quanto mais o quê? Concentrado estiverem o quê? Quanto mais concentrados estiverem as linhas do quê? As linhas de força do campo elétrico, maior vai ser o quê? Maior vai ser o campo. Então, olha só, nesse caso aqui, o que acontece? Olha só, elas estão o quê? Elas estão bem juntinhas o quê? No B. Então, o quê? Estão mais espaçadas no quê? No A. E o quê? No C, eles estão muito espaçadas. Então, se fosse fazer numa ordem, o quê? Numa ordem decrescente, não é isso? Da maior para menor, eu teria o quê? Eu teria essa relaçãozinha aqui. Aí eu sempre falo para vocês, eu sempre falava para vocês o quê? Pessoal, o que que acontece? O quê? No quê? No campo elétrico, perpendicular a esse campo elétrico, a gente tem o quê? A gente tem as linhas equipotenciais. Equipotencial o quê? Mesmo potencial. Olha só, então, essa o quê? É isso aqui, ó, é o quê? Isso aqui, perpendicular ao quê? Se o campo está na horizontal, perpendicular ao campo, eu tenho o quê? Eu tenho essa linha equipotencial aqui. Ah, cara. E o que acontece? Por exemplo, olha só, se é o quê? Se é uma linha equipotencial, todo mundo que está nesse o quê? Que está nessa linha vai ter o mesmo potencial. Eu posso garantir para vocês o quê? Que o potencial em A é igual ao potencial em D, que equivale a quanto? Que equivale a 60 volts. Eu posso garantir para vocês que o quê? Que o potencial em C é igual ao potencial em B, que é igual a 20 volts. Ah, professor, se eu tivesse o quê? Então, observa. E outra coisa, eu sempre falo, à medida que eu vou o quê? No sentido do campo elétrico, o que, que acontece com o meu, com o meu potencial? Ele vai diminuindo, ó, diminuindo. Então, vejam que, olha só, que diminuiu de 60 para 20. Ah, professor, isso é só no campo elétrico uniforme? Não. No quê? No campo elétrico, de uma forma geral, isso acontece. Ah, então, professor, então quer dizer que se eu tivesse bem aqui o quê? Se tivesse bem aqui um potencial A, bem aqui o quê? Bem aqui um potencial o quê? Bem aqui um potencial B. Olha só, vejam que elas o quê? Mesmo que não sendo, constante, o campo elétrico sendo constante, elas continuam o quê? Elas continuam sendo perpendiculares. Ah, e aqui o potencial o quê? O potencial C. Meus amores, onde é que seriam o quê? Onde é que seria... onde é que seria... onde é que seria... Onde é que eu teria o maior potencial? Pessoal, o maior potencial seria onde? No ponto A. Porque o que acontece? A regra é o quê? A regra é clara. Quando o quê? No sentido do campo elétrico, o potencial, ele vai o quê? Ele vai diminuindo. Ah, ou seja, o potencial de A, ele vai ser o quê? Ele vai ser maior do que o potencial de B, que vai ser maior do que o potencial de C. Ah, cara, então a regra é clara. No sentido do quê? Do campo elétrico, o que acontece? O quê? O meu campo, o meu potencial, meus potenciais, eles vão diminuindo. E aí o que acontece? Beleza. Aí o que é que eu tenho que saber? O que é válido? O que é válido 100% aqui para o quê? O que é válido 100% aqui para um campo elétrico uniforme, pessoal? Para um campo elétrico uniforme, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber que aquela equação do nosso amigo. Que amigo, professor? O nosso amigo, o Edge. O Edge. Ah, cara, aqui é o seguinte. A diferença de potencial entre dois pontos é igual ao quê? É igual ao campo elétrico vezes a distância. Então, olha só. Se eu soubesse aqui a distância se eu soubesse aqui a distância, eu poderia calcular quem seria o campo elétrico, porque a diferença de potencial entre esses dois equipotenciais é quanto? É 40? Ah, pois é, prof, você poderia calcular. É verdade. Mas no caso aqui, ele o quê? Ele deu pra gente o campo que ele deu pra gente o campo elétrico. E se ele deu pra gente o campo elétrico, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular então agora, na verdade, quem seria essa distância. Só que no fim, eu nem precisava fazer disso para fazer a questão. Olha só, o que a questão está pedindo para a gente? Na configuração acima, estão representadas o quê? As linhas, o quê? As linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade 200 volts por metro. Calcule o trabalho realizado pela essa força elétrica para deslocar uma carga de 6 o quê? Microcoulombs de A para B. Tá, e aqui de novo, é só o quê? É só você o quê? Só você se lembrar aqui da fórmula.
Essa o quê? Essa era o quê? Uma simples o quê? Era uma simples questão o quê? De aplicação de fórmula, gente. Era uma simples questão de aplicação de fórmula. Aí é, prof? É. Porque o que eu tinha que saber? Eu tinha que saber o quê? Eu tinha que saber que o trabalho da força elétrica, ela vai ser quem? O trabalho da força elétrica, ela é o quê? Ela é a carga que vai ser o quê? Que vai ser movida, vezes o quê? Vezes a diferença de potencial. De onde o quê? De onde ela sai para onde ela vai. Aí o que é que está acontecendo? Ela o quê? Ela vai sair aqui do ponto A e vai o quê? Vai para o ponto B. Mas, gente, observa. O ponto A, quem é o potencial no ponto A? O potencial no ponto A é quem? É 60 volts. E o potencial no ponto B é o quê? É 20 volts. Quando eu falo aqui, ó, trabalho da força elétrica de A para B, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aqui o quê? Quanto é que é a diferença de potencial entre A e B. Aí só lembrando, quando a gente, o quê? Quando a gente pega a diferença de potencial entre A e B, é de onde ela está indo para onde ela vai. A diferença de potencial entre A e B é o quê? É de onde ela está indo para onde ela vai. Então a diferença de potencial entre A e B vai ser o quê? Vai ser o potencial de A, que é 60, e o potencial em B, que é o quê? Que é 20, não é isso? Então a diferença de potencial entre A e B é quanto? É 40 volts. Beleza. E aí o que acontece? Faz aqui, ó, o trabalho da força elétrica vai ser quem? Vai ser a carga. A carga é quanto, gente? A carga é 6 milicoulombs. Desculpa, microcoulombs. Micro é o quê? É 6 vezes 10 a menos 3. Então, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Vezes o quê? Vezes a diferença de potencial, que é 40, né? Então, olha só, o trabalho da força elétrica, ela vai ser o quê? Ela vai ser quanto? Ela vai ser igual a 24 vezes 10 a menos 2 joules. Não é isso? Tá certo? Tá, né? Tá. 24 vezes o quê? Vezes 10 a menos 2 joules, que é simplesmente o que? O trabalho da força. Não, prof, é 10 a menos 6, 10 a menos 6. 10 a menos 6. Na verdade, vai ficar quanto? O trabalho da força elétrica vai ficar o quê? Vai ficar 24 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 5 joules. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a menos o quê? A menos 4 joules. Concordam comigo? Pessoal, essa questão, ela o quê? Ela ficou muito o quê? Ela ficou fácil. Quero só tu aplicar isso aqui. Essa questão, na minha opinião, seria mais interessante se, sei lá, ele o quê? Ele não desse o quê? Ele não desse, sei lá, ele não desse a diferença de potencial aqui. Ele desse o quê? A distância. Ele desse a distância, vai, que ele dava um valor aqui, e ele o quê? 1 metro. E ele desse o quê? O campo elétrico. Aí eu faria o primeiro passo, faria o quê? Faria o edge, aí descobriria quem seria o U, e depois aplicaria o quê? Aqui no trabalho da força elétrica. Para mim seria o quê? Seria mais interessante se fosse assim a questão. Mas aqui ficou bem suave. Uma outra coisa, pessoal, observem, o trabalho da força elétrica, ela só depende o quê? Da posição final e da posição inicial. Ou seja, o que acontece? O que acontece? O trabalho da força elétrica seria o quê? Seria a mesma, de A o quê? De A para C, de A para B, de D para C, de D para B. Porque em todos esses casos que eu falei, a diferença de potencial seria quem? Seria 60 menos o quê? Menos 20. E aí o que acontece? Uma pegadinha que o professor Robson podia fazer é o seguinte: quem seria o quê? Quem seria o trabalho, o quê? O trabalho da força elétrica? Me responda aí no chat, gente. Quem seria o trabalho da força elétrica quando ele o quê? Quando ele fosse o quê? Quando ele fosse de A o quê? Quando ele fosse de A para D. De A para D. Quem seria o trabalho da força elétrica quando ele fosse de A para D? Quando ele fosse de A para D. Me digam aí, por gentileza. Quem é que seria o trabalho da força elétrica quando ele fosse de A para D, hein, gente? Me digam aí. Quem seria? Quem seria? Diga aí no chat. Zero. Perfeito. Olha só, quem é a diferença de potencial entre A e D? É o quê? É zero. 60 menos 60. Cara, então o trabalho da força elétrica de A até D é zero. Beleza. É o que, pessoal? A gente diz o quê? Que o trabalho da força elétrica é o quê? Ela é uma força o quê? É um trabalho conservativo. Ou seja, não depende do caminho. Depende só o quê? Da posição inicial e da posição final. Pessoal, infelizmente vou ter que ficar por aqui porque vou ter uma aula agora. Mas, Júlia, eu posso te mandar a questão, a resolução comentada no privado depois. Eu só fico assim, eu tenho para mim que quando eu fui ler o roteiro, dar uma olhada no roteiro, eu não me lembro de ter visto capacitores. Tinha condutores, né? Mas, enfim,
Mas eu fico assim com o pé atrás, em relação a se vai cair de fato ou não, porque não, eu acho que não estava expresso no roteiro capacitores. Mas acho que é importante saber estudar, mas eu te mando a resolução, tá? Tudo bem? Eu acho que essa dúvida é só o quê? É só a letra A, né? Porque a letra B, ela é fácil, né? Só que ela fala, estão em paralelo, não é isso? Aí a capacitância equivalente é só somar. Pois é. Ah, sim. Então, deixa eu te dizer logo. Eles estão em paralelo, não é isso? Eles estão em paralelo. Se os três... Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho resistores em paralelo. O que eles têm em comum? A mesma DDP. Ou seja, os três capacitores estão em paralelo com o quê? Com a fonte. Ou seja, os três capacitores... DDP. Beleza? Travou? Eu percebi aqui que travou, foi a internet. Como eu estava dizendo, quando o quê? Quando eu tenho capacitores em série, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum a mesma, que é a mesma corrente. Quando eles estão em paralelo, o que é que eles têm em comum? Tem a mesma DDP em comum. Ou seja, como eu estava dizendo, na questão, na situação da questão, eu tenho três o quê? Três capacitores em paralelo com a fonte. Ou seja, a DDP de cada um vai ser o quê? Vai ser a DDP da fonte. Ah, se fosse o quê? Se a DDP fosse 6 volts, todos iam ter 6 volts. Tudo bem? É a questão teórica, para saber se você sabe. Que quando eu tenho o quê? Que quando eu tenho capacitores em paralelo, eles vão ter o quê? Eles vão ter a mesma DDP. Assim como se fossem resistores. Tudo bem? Deu para escutar agora? Ah, beleza. Então, gente, pois valeu aí. Boa prova. Tudo de bom para vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. Vocês estão estudando o quê? Vocês estão estudando magnetismo e ondulatória. Assuntos muito bons e muito impactantes no Enem, tá? Se vocês o quê? Deram uma olhada no recorte, no recorte do Enem nos últimos anos sobre ondulatória, vocês vão ver que o quê? Que sempre tem uma questãozinha de ondulatório. Quando falo ondulatório é o quê? Desde o quê? Desde ondulatório, desde a introdução até a acústica. Sempre tem, pessoal. Então, prestem muita atenção nas aulas do professor, não só para passar de ano, mas já pensando no Enem. As aulas do professor Robson são muito boas, muito conceituais, cheias de informação, então preste atenção. Já até o quê? Já até pensando no próximo ano. Pois tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.